Seja muito bem-vindo a mais um podcast Alimentando Nossa Alma com a Palavra de Deus, por S.O. Machado. Eu irei fazer algumas considerações sobre o livro de Reis, que é o livro que nós estamos fazendo a leitura diária nesse momento. Então, o livro dos Reis é um livro que tem 22 capítulos e ele possivelmente, embora que não apresente em nenhum lugar a sua autoria, eu já escutei que possivelmente possa esse livro ter sido escrito pelo profeta Jeremias. E no Velho Testamento, no Antigo Testamento hebraico, 1º e 2º Reis, eles formam um livro só. E ele vai iniciar com o final do reino, a velhice de Davi, o início do reinado de Salomão. Nós vamos ver a queda também de Salomão na sua velhice. E nós vamos chegar até Josafá e o rei Josafá sendo rei de Judá, Acabe sendo rei do reino do norte de Israel, e o seu filho termina com o filho de Acabe, ele reinando sobre Israel. E assim acaba o livro, quando Acasias, o filho de Acabe, ele começa a reinar. E aí tu vai observar que vai haver a divisão dos reinos de Judá e de Israel pelo pecado de Salomão, mas o reino do norte, que é o reino de Israel, ele não tem uma dinastia real. Então é uma sucessão de golpes militares, de pessoas que têm poder militar e que matam o rei anterior e a sua descendência e assumem, até nós chegarmos ao rei Acasias, que reina em lugar de Acabe, seu pai. Mas não existe uma linhagem real. E outra tendência, nenhum rei que reinou no reino do norte sobre Israel foi um bom rei. Todos foram maus reis e se envolveram com idolatria, o culto a Baal, e nunca se voltaram ao Senhor com interesse de coração. Enquanto no reino de Judá, que ficou com Judá e Benjamim, nós vamos ver bons reis, excelentes reis, vamos ver também maus reis, mas houveram excelentes reis depois de Davi, mas sempre seguindo a dinastia messiânica, seguindo por Davi, que nós vamos chegar no final ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então o livro ele vai iniciar com a velhice de Davi. Davi já está velho, e Adonias, que é o 4º filho de Davi, ele começa a usurpar o trono por conta, ele começa a querer ser o rei. Ainda seu pai sendo vivo, e ele é o 4º filho, ele nasceu após Absalão, ele seria o próximo depois de Absalão. E ele tem acordo com Joabe, que era o capitão do exército, com Abiatar, um dos sacerdotes, e ele está já se preparando para reinar, já está se fazendo como rei. E o seu pai nunca o tinha contrariado. Só que ele não tinha nada, ele não tinha acordo com Natã, que era o profeta, com Zadok, o outro sacerdote, com Benaia, que era o que liderava os quereteus e os peleteus. Os quereteus e os peleteus eram de origem dos filisteus, e nem com os valentes de Davi, os poderosos de Davi. Natã, com muita sabedoria, usando da sua sabedoria, ele escuta que Adonias já estava reinando, sem Davi saber, e ele traz esse caso, e ele consegue reverter a situação. E aí Salomão, Davi faz Salomão reinar, e Salomão inicia de uma forma maravilhosa o seu reino. Ele amava ao Senhor, e ele tem muita humildade nos conselhos que ele recebe de Davi. Ele vai no capítulo 2, ele vai
ele vai mandar matar Joabe, também Simei, que foi um benjamita que amaldiçoou Davi, e também Adonias, o seu irmão, vai morrer. Quando Salomão é constituído rei, Adonias ele teme Salomão e ele se agarra nas pontas do altar. E esse pegar as pontas do altar é uma forma muito antiga de pedir asilo, de pedir misericórdia e asilo geral. Mas o altar, por ser sagrado, ele não oferecia socorro e auxílio para criminoso, e sim para aqueles que houvessem cometido crimes que não eram premeditados, pessoas que eram inocentes e que estavam sendo colocados como criminosos. E Adonias, quando ele vê que a situação se reverte e Salomão é rei, ele vai e se pega nas pontas do altar. Depois tu vai ver no capítulo 2 que Joabe faz a mesma coisa, mas Davi tinha instruído Salomão que matasse a Joabe, porque Joabe matou 2 capitães do exército de Israel. Ele matou Abner e matou Amasa, e ele também havia matado Absalão, e Davi, dá os conselhos, e Salomão ele vai seguir os conselhos. Também ele vai matar a Simei, que havia amaldiçoado o seu pai, e ele vai mandar o exílio a Abiatar, o sacerdote que tinha conspirado juntamente com Adonias, e ele não mata Abiatar e tem misericórdia, porque eles: olha, tu andou com meu pai em tudo que meu pai foi afligido, tu foi também, mas tu não vai mais ser sacerdote. E isso vem cumprir uma palavra de Deus sobre a casa de Eli, o sacerdote, que eles iam perder esse direito ao sacerdócio. Então, dessa forma, Salomão ele fortalece o seu reino. Desta forma ele fortalece e ele se firma como rei. Então essas são as primeiras tratativas dele, e ele se firma, e aí ele coloca o reino na sua mão, é confirmado o reino na sua mão dessa forma. No capítulo 3 tu vai ver que Salomão, ele faz uma aliança com o rei do Egito, e ele casa com a filha do rei do Egito. E aí nós temos uma situação também interessante, porque Salomão ele amava o Senhor e ele andava em todos os caminhos do Senhor, andando nos estatutos de Davi. E quando Deus aparece a ele em Gibeon e oferece que ele pode pedir o que quiser, ele pede sabedoria, e ele mostra muita humildade, dizendo que ele ainda era um menino pequeno, não sabia andar, não sabia nem sair nem entrar. E aí o caso de entrada e saída é uma questão de guerra. Ele pedia a Deus sabedoria, porque ele estava assumindo um povo muito grande, que era o povo de Deus, e ele queria fazer justiça e discernir entre o que é bom e o que é mal. E Deus se agrada e dá sabedoria a Salomão, mais do que qualquer outra pessoa que houvesse na terra. E no caso aqui, a sabedoria já vai se mostrando quando ele julga o caso de 2 mulheres a respeito de um filho, e o povo vê que no seu julgamento há muita graça e muita sabedoria por parte de Salomão. Também Salomão, existe muita grandeza no seu reino, e ele tem 12 homens que o sustentam por todos os seus dias, e ele compõe 3.000 provérbios e 1.005 cânticos, e ele é um homem muito sábio. No capítulo 5 ele vai fazer
e ele vai fazer aliança com o Irão, o rei de Tiro, para ajudar ele na construção do templo. No 6, nós vamos ver já Salomão já edificando o templo no Senhor. E aqui é interessante que tem uma data, que é depois de 480 anos depois de sair dos filhos de Israel do Egito. No 4º ano, ele começa a edificar a casa do Senhor, e ele, no 11º ano, ele acaba a construção da casa, e ele edificou a casa do Senhor em 7 anos. E isso era um cumprimento de uma profecia, a qual que Deus havia prometido que o filho de Davi ia se levantar e ia construir o templo. Nós vamos para o capítulo 7, e aí nós vemos que Salomão, ele edifica um palácio para si e faz diversas obras no templo. Ele vai arrumando o templo, vai acertando, e no 8 nós vamos começar a ver a dedicação do templo. E ele vai congregar todos os povos, todo o povo de Israel, e ele vai trazer a arca da aliança para o templo, vai também fazer a festa dos tabernáculos. Tu vai ver que era uma festa que ele vai celebrar também essa festa. No capítulo 9, nós temos uma declaração maravilhosa da parte de Deus para Salomão. Quando Deus ele aceita o templo, ele diz que os olhos, o coração do Senhor vão estar sobre aquele lugar todos os dias. E Deus fala a Salomão e chama ele a andar com inteireza de coração e com sinceridade para fazer tudo o que Deus manda e seguir os estatutos de Deus, como mandou Davi. Então, o chamado de Deus, Deus está com os olhos e o seu coração atento todos os dias. Também no capítulo 10 nós temos a glória e a majestade de Salomão. A rainha de Sabá visita Salomão e ela vê que Salomão ainda tem muito mais do que se fala. Mas a partir do 11 nós vemos a tristeza da vida de Salomão, porque ele amou muitas mulheres estrangeiras, e quando ele veio a ficar velho, o seu coração já não era perfeito para com Deus, porque ele se uniu a essas mulheres com amor, e as mulheres lhe perverteram o coração, e ele seguiu e se tornou um idólatra, e a ira de Deus vem sobre Salomão, e aí Deus começa a levantar adversários a Salomão. Então nós temos Haddad, que é um edomita, da descendência do rei de Edom, que vai se levantar contra Salomão, e ele vai complicar a vida de Salomão. Também Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido de Hadadezer, rei de Zobá, também ele vai se complicar. E Jeroboão, que Jeroboão depois tu vai ver que ele vai na divisão das tribos. Jeroboão ele recebe uma profecia do profeta Aías, e Deus promete entregar 10 tribos para que ele reine, e Deus dá a chance de ele andar também diante de Deus de maneira correta, que ele vai receber bênção do Senhor. Nós vamos ver a morte de Salomão, e ele reinou 40 anos. O seu filho no 12 assume, e ele começa a chamar, seguindo o conselho dos jovens, em vez de seguir o conselho dos mais velhos, ele segue o conselho dos filhos, dos jovens que cresceram junto com ele. E aqui tem uma aplicação na nossa vida, porque muitas vezes hoje a gente vê os jovens, eles fazem o que lhe dá na cabeça, o que eles acham, e buscam conselho entre si, muitas vezes não buscam conselho dos pais ou das pessoas mais velhas, muitas vezes não tem valor, às vezes não tem valor
para um jovem ou para um filho, o que o pai e a mãe vão lhe falar, porque parece que eles acham que os pais viveram noutra época. E aqui Roboão faz a mesma coisa, ele segue o conselho dos jovens e ele consegue dividir o reino de Israel. 10 tribos ficam no norte e 2 tribos ficam no sul, que seria Judá e Benjamim. E essa 10 tribos segue a Jeroboão. Mas Jeroboão já começa errado, ele levanta uns altos, porque ele tem medo que o povo vá sacrificar em Jerusalém. E ele levanta uns altos, e ele já faz 2 bezerros, um coloca em Dan e outro em Betel. E ele segue como fez Arão, o sumo sacerdote. Quando no deserto o povo pediu que fizesse deuses, ele faz um bezerro de fundição, um bezerro de ouro. E aqui também Jeroboão, ele já proclama, levanta 2 bezerros. E ele, quando ele faz 2 bezerros de ouro, ele já grita, já diz para o povo: esse aqui foi os deuses que te tiraram do Egito. Então assim, ó, é o cúmulo do absurdo e da loucura o que ele faz. Ele coloca um em Dan e outro em Betel, e o povo se prostitui. No capítulo 13 nós temos um profeta vindo de Judá, homem de Deus, e ele profetiza contra o altar que Jeroboão levantou, e ele profetiza também que Josias, um dos filhos de Davi, que vai nascer futuramente ainda, e ele vai ser rei sobre Israel, ele vai profanar todos os templos. E ao meu ver nós temos 4, fora Davi nós temos 3 reis que foram de destaque em Israel, que seria Josafá, Ezequias e Josias. Tem outros bons reis, mas esse, ao meu ver, são os melhores. Mas desses 3, para mim Josias é o mais correto, o mais perfeito, o que se converte com mais intensidade, o que busca o Senhor, o que desde novo ele tem um coração íntegro, inteiro para Deus. Depois nós vamos ver a história de Josias. E esse Josias vem e profana realmente esses tempos. Também nós temos aqui um profeta velho, porque Deus tinha dado uma ordem a esse profeta que veio de Judá, que ele não comesse nem bebesse nesse lugar e nem voltasse pelo mesmo caminho. E aí um velho profeta sabe da história que aconteceu, contada por seus filhos, e ele vai de atrás do profeta, encontra o profeta sentado, e ele mente ao profeta, fazendo que esse homem de Deus volte, dizendo que recebeu uma revelação de um anjo, que o anjo veio e falou com ele, para ele voltar, e que ele era uma ordem. Ele se dizia também profeta, e o Senhor falou para ele através de um anjo. E nós temos que ter muito cuidado com essas pessoas. Talvez nós não nos apercebemos e nós podemos ser enganados, como esse homem de Deus foi enganado aqui. Ele volta e depois Deus se ira. E aí Deus fala realmente através do profeta que ele foi rebelde. Então, às vezes, Deus nos prova para ver se o nosso coração é inteiro para com Ele. E aí usa determinadas situações para ver se nós vamos seguir ao homem ou nós vamos seguir aquilo que diz na palavra de Deus. E Deus tinha dado já a sua palavra ao profeta. E aí veio outros: não, eu tive uma profecia, Deus falou comigo, veio um anjo, me revelou. E hoje nós vemos muito isso na igreja, pessoas que têm certas revelações e nós não podemos ir atrás. Nós temos que analisar tudo, examinar e reter o que é bom. Nem tudo que reluz é ouro. Então, o profeta vem e fala e vamos seguir. Nós temos que ter muito cuidado de discernimento e oração. E confirmar com a palavra se realmente aquilo é condizente com a palavra. E aqui esse profeta é morto por causa dessa situação. No 14, o profeta Aías que tinha profetizado sobre Jeroboão, que ele ia receber, ele já mostra e fala uma profecia que Jeroboão desagradou totalmente ao Senhor,
e prediz a ruína da casa de Jeroboão. Também no 14 se mostra a impiedade de Roboão, que ele é um mau rei aos olhos do Senhor, e que ele, na época, havia também sodomitas na terra, e esses sodomitas eram homens que se prostituíam à base do homossexualismo. No 19, Abias, ele reina no lugar de Roboão, e ele reina por 3 anos e também é um mau rei, e ele vem a morrer. E Abias, se não me falha a memória, meu pai é Jeová, que Abia é meu pai, e parece que essa palavra Abias, o nome dele vai significar Jeová é meu pai. E aí nós temos o surgimento de Asa, que é filho de Abias, e ele é um bom rei, começa bem, e ele, embora que não seja totalmente perfeito, mas ele tem um bom reinado. No final também nós temos uma profecia, porque uma coisa que tu vai entender, os reis de Israel, eu já falei, aqui não tem uma dinastia real, é um reinando, o outro mais forte, um peca, e daqui a um pouco não existe uma linhagem real, então quem tem mais força vai dominando. Então depois que Jeroboão, ele morre, Nadab, o filho dele, é um mau rei, e aí ele é morto por Baasa, mas Baasa também não é um bom rei, e faz o que é mal aos olhos do Senhor. No 16, nós vemos que o filho de Baasa, ele vai reinar, e Zinri, e ele é capitão também, ele é capitão de metade dos carros, eles conspira e mata Elá, o filho de Baasa. E aí engraçado que esse Zinri, ele reina só 7 dias, já faz o que é mal aos olhos do Senhor, e já também vai ser morto. E aí nós temos Onri, que vai reinar, e vai ser pai de um dos piores reis que houve em Israel, que é Acabe. Diz que ninguém foi como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, nós vamos ver mais adiante. E ele reina e casa com Jezabel, e Jezabel é terrível, ela é missionária de Baal. Ela tem 450 profetas de Baal que ela sustenta, mais 400 de Azerá, perdão. E já começa a adoração a Baal. E Baal era um deus pagão da fertilidade. Então o culto a Baal envolvia prostituição, cultos de orgias sexuais, e se dizia que Baal, ele era o que trazia a chuva, porque era da fertilidade, que ele cavalgava sob as nuvens e ele trazia a chuva. E nós vamos ver que isso não vai acontecer. Também tem um interessante aqui nesse capítulo 16, que Iel, o beletita, ele edifica Jericó. E Jericó foi amaldiçoada, e Josué mandou uma maldição, disse assim, ó, quem reedificar vai ser amaldiçoado, vai ser maldito, e sobre o filho mais velho ele vai levantar o fundamento, e sobre o filho mais novo ele vai colocar as portas. E isso se cumpre, mas não pode ter sido que tenha sido que o filho mais velho morreu por uma tragédia, o filho mais novo também, mas também aqui tu vai ver o povo, ele se corrompeu. Betel, ele é beletista, Betel estava lá, aquele bezerro de ouro, se tu lembra que Jeroboão colocou. E naquela época havia sacrifícios a Moloque, e se sacrificava crianças. Então aqui se diz também, pode ter sido que a maldição que Josué fez, e ele foi reedificar, e infelizmente ele perdeu os 2 filhos, mas também se diz que ele sacrificou o primeiro filho e sacrificou o último filho a um Deus, que diz que é um Deus dos cimentos, um Deus dos fundamentos. Então são 2 situações, pode ter que sido a maldição de Josué, que sem querer ele perdeu os 2 filhos, mas também pode ser que ele tenha feito em ofertas deuses, pode, e essa é o mais provável que tenha acontecido. No capítulo 17 vai surgir um dos maiores profetas
de Israel, que é Elias. E Elias é o tisbita, e ele vem vestido de pelos de camelo. Ele vem vestido de uma forma diferente, ele é de Gileade. Já de início ele já começa o seu ministério profetizando 3 anos de seca, sem chuva. Se tu vai te dar conta, isso é uma afronta direto e um ataque a Baal. Baal era o Deus que trazia a chuva. E aí Elias vem e disse, não vai chover. E cadê Baal? Então, Acabe está adorando Baal, junto com a esposa dele que tem 450 profetas de Baal que ela sustenta. E ela é missionária, ela está aumentando e trazendo que todos adorem a Baal. E chega Elias e já diz, não vai chover. Tá, e cadê Baal? Eles estavam adorando Baal e nada acontece. No 18, nós vamos ver que Elias ele se apresenta a Acabe e ele faz uma batalha, ele diz, a batalha, ele manda chamar todo o povo de Israel e chama também os profetas de Baal e os profetas de Azerá. Ele diz, olha, até quando vocês vão cochear entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, vão servir a Deus. Agora, se Baal é Deus, vão servir a Baal. E muitas vezes esse é a nossa vida. Nós nos encontramos nessa situação espiritual, porque nós não servimos a Deus, ou dizemos que servimos a Deus, mas vivemos com o pé no mundo. Então é uma para Deus e outra para o diabo. E o Senhor disse, ninguém pode servir a dois senhores. E aqui nós temos um povo que está dividido. E eles, olha, vão servir. Escolhe quem servir. Hoje você escolhe. Se Baal é Deus, vão servir a Baal. E pronto, esqueçam do Senhor. E aí ele traz o Deus que responder com fogo é o Deus de verdade. E aí os profetas de Baal se cortam, gritam, e tem que ainda sofrer o sarcasmo de Elias, que diz, não, ele pode ser Deus, quem sabe ele está conversando, ele saiu em viagem, espera que ele vai responder. E algumas versões diz aqui, que não foi usado, mas que no original diria que ele deve estar no banheiro fazendo suas necessidades, mas ele já vai escutar vocês. Então a gente vê o sarcasmo de Elias com esses profetas de Baal. E o que nos chama a atenção aqui é a aplicação da nossa vida, a quem nós estamos servindo. Nós não podemos servir a dois senhores, nós vamos cocheando entre 2 pensamentos e queremos botar um pé no caminho da vida e outro pé no caminho da morte. Então hoje nós temos uma igreja cristã envolvida com paganismo, que é o que se falava no mundo e o que se fala no mundo se trouxe para dentro da igreja. Então essa ideia que a gente é Deus, que nós somos parte do universo, e o que se dizia que o universo ia fazer, que esses outros da nova era creem, muitas vezes a gente só trouxe para a igreja e diz que Deus vai fazer. Fora coisas de macumbaria, coisas que a gente vê na igreja atuando hoje fortemente dentro da igreja. Deus responde com fogo. E aí Elias já na hora pega os profetas de Baal e vão matar todos. E aí matam todos. No 19, Elias que teve toda essa valentia. Não, ainda no 18 é bom de saber que aí ele diz, vai vir chuva, ele ora e Deus manda a chuva. Mas no 19, Elias que foi toda essa valentia, Jezabel diz que vai matar ele e Elias foge apavorado. E quando fala com Deus, ele disse, olha Senhor, mataram teus profetas, só fiquei eu, e agora estão buscando a me matar. E aqui é bastante interessante porque ele enfrentou 850 profetas diante do rei de Israel, diante de todo o povo. E Elias, ele é um guerreiro, mas a voz de uma mulher, ele sai apavorado e diz, eu não sou melhor que meus pais. E ele chega a pedir a morte. Porque quem sabe ele esperava que desse tudo certo agora, mas quando não, ele entra num momento que é normal. Muitas vezes nós achamos que não pode, mas o profeta entra quase num de depressão, de desespero, de medo. E é Elias. Aí quando tu vai ver lá, Tiago diz assim, Elias era um homem igual a nós, sujeito às mesmas dificuldades. Então depois de um momento espiritual majestoso, com Deus mandando fogo do alto, era para dizer assim, não, então manda vir me matar, pode vir, o Senhor é minha proteção.
Mas depois de um momento espiritual de poder e manifestação de Deus, a gente vê o momento de fraqueza, a meu ver. Quem sabe tu não veja assim. Então nós não estamos sujeitos. Muitas vezes nós temos uma experiência profunda com Deus, com a sua palavra, mas não quer dizer que daqui a um dia nós não podemos ter uma fraqueza e muitas vezes vacilar. Então isso é uma coisa que pode acontecer, que Deus nos guarde e nos livre. Mas aqui eu acredito que aconteceu com Eli, porque ele foge para salvar a sua vida e ele chega um momento que ele perde a morte. Então, quem sabe seja um momento de grande depressão, de se sentir sozinho. Ele diz, só eu fiquei. Então, é aquele momento de se sentir abandonado por tudo. E quantas vezes tu te sente sozinho? Quantas vezes tu te sente abandonado e solitário, sem ninguém? E aí muitas vezes tu diz assim, não vale a pena viver desse jeito, não vale a pena. E muitas vezes tu começa a dizer, é melhor morrer. Mas Deus aparece, levanta o profeta e ele vai ungir Azael, rei sobre Israel, sobre a Síria, Jeú, rei sobre Israel, e Eliseu vai assumir o seu lugar. No 20, nós temos a batalha contra os sírios, e aí Deus salva Acabe, o rei Acabe, porque os sírios dizem que Deus é o Deus dos montes, e Deus dá vitória para ele, através da voz do profeta, e depois os sírios dizem, não, ele é dos montes, nós vamos vencer nos vales, e aí Deus vence também os sírios nos vales. E aí, novamente Acabe se atravessa e ele poupa o rei da Síria, Ben-Hadad. E aí ele é repreendido por um profeta. O profeta engana ele dizendo que houve uma situação que tinha se entregado um homem para ele e ele, por causa da batalha, o homem fugiu. E aí o profeta diz assim, não, tinham me recomendado que a vida dele seria pela minha. E aí o rei Acabe, na sua grandeza, disse, não, tu já pronunciou a tua sentença. E aí o profeta se faz conhecer, e ele vê que é um dos profetas, e o profeta diz, eu entreguei Ben-Hadad na tua mão, tu soltou, agora vai ser a tua vida pela vida dele, e o teu povo pelo povo dele. No 21 nós vemos como Acabe, o rei, é quase que uma criança, ele quer a vinha de Nabote, e Nabote não quer vender. E aí ele vem desgostoso, triste para dentro de casa, e aí já a mulher dele que incitava ele para fazer o mal, já diz, não fica tranquilo, tu não é o governador, para dizer, tu não veste calça comprida, tu tem que cumprir. E ela faz uma tramóia para matar Nabote, e ela acusa, manda que 2 se coloquem testemunhas falsas, que acusem Nabote de ter blasfemado contra Deus e blasfemado contra o rei. E aqui uma coisa importante que tu aprenda. Por que era blasfemado contra o rei? Porque se ele tivesse só blasfemado contra Deus, ele seria morto. Mas quando coloca que ele blasfemou contra o rei também, aí o rei tinha direito de tomar posse das coisas dele. Então astutamente ela conhecia a lei e Nabote é morto, e aí nesse caso Acabe tem o direito de tomar a sua vinha. E ele vai tomar a sua vinha e já chega Elias, e Elias detona com ele, ele diz assim, já me encontrou inimigo meu, inimigo. E Elias diz, te achei, porque tu já te vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Ele diz que não teve ninguém como Acabe, que se vendera para fazer o que é mal aos olhos do Senhor, porque a esposa o incitava. No 22, infelizmente Josafá se aparenta com Acabe. Josafá é um excelente rei, mas ele se aparenta com Acabe, e aí nós temos uma situação onde quer ir a guerra contra Ramote de Gileade. Acabe quer ir, convida Josafá, e vamos consultar o Senhor. Josafá era um homem de Deus, diz, vamos consultar a voz do Senhor. Aí você coloca 400 profetas, falando que vai subir, que vai dar certo. Mas Josafá é homem de Deus, ele podia ter se enganado pelas profecias, mas ele assim, não tem outro homem de Deus aqui para falar, um profeta de Deus. E aí o rei de Israel diz, tem Micaías, mas ele nunca fala o que é bom de mim, só fala, eu odeio ele porque ele nunca profetiza de mim o que é bom, só o que é mal. E aí Josafá pede para trazer Micaías, e quando vou trazer Micaías, já avisam para ele, todas as palavras dos profetas são boas para o rei, tu fala a mesma coisa. E aí Micaías diz, o que o Senhor me disser eu vou falar. E aí Micaías vem, não sobe que vai dar tudo certo. E eles, não, fala a verdade. E a verdade é um espírito de mentira entrou nos teus profetas, e tu vai morrer. E se tu não morrer, é porque Deus não falou comigo. E ele vai em guerra contra os sírios,
E o rei da Síria tinha dito, não quero que vocês pelejem contra grande e pequeno, só quero que matem a Acabe. Então ele tinha ódio de Acabe. Só que Acabe é astuto e entra disfarçado, ele não se veste como rei. Ele anda disfarçado na peleja, então não se descobre quem é ele. Mas aí Deus permitiu, a Bíblia diz que um homem armou um arco a esmo e jogou a flecha. Sem saber que era o rei, matou o rei Acabe. O rei Acabe, ele é ferido e ele morre nessa batalha. Nós temos ainda o reinado e a morte de Josafá e Acasias assumindo como rei no lugar de Acabe. E aqui nós terminamos o livro de 1 Reis. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que venha falar ao nosso coração, que nós possamos aprender cada vez mais contigo, que nós possamos acabar bem e não como Salomão, que infelizmente, Senhor, na sua vida se deixou seu coração se perverter, mas que o Senhor, em nome de Jesus, nos guarde para todo sempre em Cristo Jesus. Amém.